Há 5.000 anos, os humanos já praticavam a troca de bens ou serviços. Com o tempo, foram desenvolvidas formas de se negociar uma precipitação nessas trocas de bens ou serviços e também formas de vender essas cotas ao público, para angariar o capital. Foi assim que surgiu o mercado de ações, um lugar onde empresas oferecem uma pequena parte de suas operações para diversos investidores, para que invistam no futuro da empresa. Essa necessidade de investimentos cresceu drasticamente com o passar do tempo até se transformar no mercado financeiro global. A tokenização atende a essa necessidade de uma maneira ainda mais extrema. Isso se deve ao fato de que a tokenização é capaz de segmentar unidades e componentes individuais em unidades ainda menores. É uma forma de fracionamento. As ações, por exemplo, podem ainda ser mais fracionadas, diminuindo assim o tamanho mínimo das cotas negociadas. Entretanto, a novidade mais importante que a tokenização traz não é a segmentação, mas sim a relação que ela possui com outro processo que a torna algo tão interessante: o armazenamento digital e descentralizado dessas frações em uma blockchain. Alguns setores do mercado de ativos tokenizados ainda estão em fase experimental. Eles estão avaliados em menos de 20 milhões de dólares. O valor total do mercado de ativos digitais está na casa dos 350 bilhões de dólares. É nesse ponto que fica claro o seu potencial para o crescimento. As tecnologias de tokenização ou blockchain podem alterar radicalmente os setores financeiro e bancário. Até 2027, esse crescimento poderá chegar a 6,89 bilhões de dólares. As fintechs são um dos setores que mais impulsionarão o mercado dos tokens digitais. Em 2022, os Estados Unidos concentravam a maior parcela desse mercado. Mas o que é tokenização? Como essas instituições operam por meio de tokens no mercado de fintechs? Quais são seus produtos e seus objetivos? Na Europa, uma empresa de Luxemburgo chamada Tokeny Solutions é uma das líderes do mercado e oferece uma plataforma institucional e modular integral que permite a emissão, transferência e gerenciamento de ativos digitais, alienáveis e tokens de valores mobiliários, tais como empréstimos tokenizados, títulos de débitos estruturados, ações e fundos. Essa empresa privada, B2B, oferece uma plataforma que unifica em uma só ferramenta a emissão, administração e negociação de tokens de serviços e de valores mobiliários. Essa empresa está avaliada entre 22 e 33 milhões de dólares, com um faturamento de aproximadamente 6,5 milhões de dólares por ano e com um fundo de 11 milhões de dólares. A empresa utiliza a tecnologia de blockchain Ethereum e Polygon e atua de acordo com os padrões ERC 3643 para tokens. Um outro operador relevante no mercado europeu é a Bitbond, com sede em Berlim. Eles realizaram a primeira oferta de token de valores mobiliários na Europa, evento esse aprovado pela BaFin, a agência reguladora de finanças da Alemanha, em 2019. A Bitbond é uma fornecedora de tecnologia de infraestrutura e tokenização de ativos digitais. Seu produto é gratuito. O Token Tool promete aos seus clientes criarem, gerenciarem e distribuírem tokens NFTs pelas redes EVM. O token Bitbond ou BB1 é um token de seguro calção que pode ser comprado com Bitcoin, Ethereum, Stellar ou Euro. Cada token vale €1. A fatia que ela possui no mercado atualmente é de menos de 0,1%. Mesmo sendo composta por menos de 50 pessoas, essa empresa está avaliada entre 16 e 19 milhões de dólares. A Bitbond é uma empresa privada com um capital de 13,2 milhões de dólares. Seu faturamento será de 2 milhões de dólares em 2023. Mas como exatamente funciona esse processo? A Bitbond adota o padrão ERC20 para tokens. Esse é o padrão mais adotado para tokens de valores mobiliários e no setor de fintechs. Esse padrão serve para indicar os ativos tokenizados que estão de acordo com as normas atuais que regulam os tokens de valores mobiliários. Por meio de empresas como a Bitbond, a Tokeny Solutions
O cliente é capaz de comprar e negociar esses tokens de títulos financeiros. O token adquirido é então acionado com uma blockchain. Essas blockchains são conhecidas como Ethereum ou Polygon. Meu nome é Radoslav Albrecht. Eu sou fundador e diretor da BitBond. Token é uma palavra que existe há muito tempo e é definida como um objeto ou um bem digital que representa algo diferente. Como quando você compra um ingresso em um parque de diversão e recebe um bilhete com uma ficha que você pode utilizar em um brinquedo. É daí que deriva esse termo. Meu nome é Marcos Klunge e eu sou um dos fundadores da Tokenforge. O padrão mais conhecido para tokens é o ERC20. Em suma, trata-se de um registro que garante a uma pessoa a exclusividade no acesso e controle de um token por meio de uma chave privada. É isso que significa a tokenização dentro da blockchain. E em uma rede sem regulamentação, sem administradores e sem moderadores, há um enorme risco de se perder a capacidade de acessar, movimentar ou vender os tokens, se por alguma razão ocorrer a perda dessa chave privada. Ela é realmente uma rede sem regulamentação, sem administradores e também sem moderadores. De um ponto de vista técnico, um token é um registro em uma base de dados que indica o endereço, que é o local digital onde esse token está armazenado, quantas partes ele possui, quantos deles estão armazenados, tudo implementado em um código de programa que, no contexto dos blockchains, é chamado de contrato inteligente. É basicamente um programa que descreve as propriedades técnicas de um token, quem o emitiu e o portador desse token. Isso é crucial para a tokenização, que envolve a criação de registros nas bases de dados que tenham conexão com os direitos do portador dos tokens, de possuir um registro ou uma base de dados, onde esse registro possa ser visualizado e armazenado com segurança. É implementado em uma blockchain para garantir que esteja em segurança. Um token representa o valor de um serviço. Eles existem desde 2014, quando a blockchain Ethereum foi desenvolvida, a primeira blockchain onde os tokens de ativos digitais podiam ser criados. Esse foi o início do desenvolvimento do token digital, e desde então esse termo passou a ser utilizado no ramo da tecnologia financeira. Com a tecnologia da blockchain, o uso da criptografia e assinaturas, os indivíduos podem atuar com mais segurança. Isso se deve ao fato de que todos os participantes são capazes de verificar a propriedade e a transferência de ativos. A cópia pública da chave privada garante a transferência segura desses ativos. Como eu disse, isso se deve ao fato de que todos os participantes são capazes de verificar a propriedade e a transferência dos ativos. As criptomoedas também são tokens criados e administrados por empresas e entidades ao invés das instituições. Tecnicamente, as criptomoedas não são moedas, mas funcionam como ativos digitais capazes de viabilizar negociações. Esses ativos digitais são gerados por meio de uma oferta inicial de moeda, uma ICO. A primeira oferta inicial de moeda foi a que deu origem ao Ethereum, introduzindo o conceito técnico de token, de uso comercial. Subsequentemente, muitas empresas alavancaram essas capacidades técnicas, emitindo tokens adicionais. Meu nome é Irving Voloder, eu sou o diretor de políticas da Associação Europeia de Blockchain. Se você me perguntar se as criptomoedas são algo político, eu direi que são. Elas são algo político desde a criação do bloco Gênesis. Se você analisar, verá que a emissão do primeiro bloco de bitcoins se deu próxima ao segundo resgate dos bancos, que ocorreu no auge da crise do fim dos anos 2000. A criação do bloco Gênesis pode ser vista especialmente como um aviso. Foi uma forma de protesto contra o que as pessoas consideravam ser uma injustiça financeira que beneficiava a minoria às custas da maioria. A tokenização e as criptomoedas estão moldando a história dos capitais de investimento. Este método inovador de investimento está transformando a sociedade, a política e os mercados. Esse conceito revolucionário permite a divisão de ativos em inúmeras frações menores. Apesar de não serem um conceito novo,
A propriedade fracionária sempre foi um instrumento financeiro popular. As empresas, ao longo da história, foram divididas em pequenas frações por meio de cotas ou fundos, mas a novidade agora está no registro digital dessas frações na forma de tokens em uma blockchain. Do ponto de vista técnico, apesar de existirem muitos padrões, são 3 os padrões primários que dominam a indústria. Apesar de existirem outros, esses 3 são os que efetivamente abrangem todos os tipos de uso. As empresas usam essa tecnologia para a produção de milhares de tokens. Atualmente, há aproximadamente 5 milhões de tokens diferentes em circulação. São todos baseados no mesmo padrão técnico. Vários valores podem ser representados por meio deles. As stablecoins, por exemplo, são um tipo de moeda digital que representam uma moeda fiduciária, como o euro ou dólar. Além dessa aplicação, os tokens também podem representar valores mobiliários, como títulos e ações. A tokenização permite que você transfira valores como um substrato técnico que possibilita a remoção de muitas partes móveis, o que leva a uma redução de custos. Coisas como negociações instantâneas, fracionização, novos métodos de utilização que se equiparam às moedas físicas, streaming de dinheiro, a capacidade de representar os ativos reais de forma digital e oferecê-los para os investidores, as novas formas de se oferecer produtos financeiros e a facilitação dos pagamentos internacionais por parte das instituições. Na minha opinião, o mais importante é que a tokenização dentro da blockchain é capaz de gerar um alto nível de agência e inclusão financeira. Esse é o aspecto mais valioso. Caso contrário, por que apostaríamos nisso? Não haveria nenhuma outra razão para que pudéssemos apostar nisso. Todos os ativos podem ser digitalizados e padronizados, aumentando sua liquidez e transparência. Hoje, a possibilidade de automação dos processos atingiu um nível sem precedentes. Os desenvolvedores de software estão cogitando formas de padronizar os tokens. A importância disso está no fato de que os tokens são armazenados em carteiras digitais e nem todas as carteiras conseguem guardar todos os tipos de token. Portanto, foi considerado que um padrão deveria ser estabelecido para permitir que as carteiras sejam compatíveis com o maior número possível de tipos de token. Os desenvolvedores propuseram um software de um código aberto e o mercado adotou padrões técnicos particulares baseados na efetividade deles. Esses padrões se tornaram predominantes e se dividem em 2 tipos predominantes de tokens: o padrão ERC20 para tokens fungíveis e o padrão IOC721 para tokens não fungíveis. Essas ideias, a princípio sugeridas pelos desenvolvedores, hoje são indispensáveis e amplamente adotadas ao redor do mundo. O destaque da tokenização, porém, está no baixo custo da entrada para que um investidor adentre esse mercado. O maior desafio enfrentado pelos criptoativos e pelas finanças descentralizadas está na utilização pelo usuário final. A utilização desses produtos e serviços financeiros é, por vezes, complexa e requer um certo nível de conhecimento técnico do qual nem todos dispõem. É algo que exige um certo interesse. Na minha opinião, não se pode afirmar que isso será algo amplamente utilizado por todos em todo momento, pois nada funciona dessa forma. Por que seria diferente nesse caso? O ser humano é volúvel. A meta deve ser tornar isso o mais simples possível, fácil e intuitivo, e o mais fácil possível. A tokenização pode trazer uma economia para quem emite tokens, permitindo que eles acessem fundos diretamente sem a necessidade de um intermediário, eliminando as altas tarifas associadas com a atuação dos bancos de investimentos. Meu nome é Elisaveta Palasnik. Eu sou uma economista e auxilio provedores de serviços de criptoativos, escritórios de advocacia e empresas de consultoria a compreender esse novo regime legal europeu relacionado a criptoativos, chamado MiCA, Mercado de Criptoativos. O MiCA é um conjunto de normas da União Europeia que regula criptomoedas e tokens negociados em plataformas digitais. Ele substituiu a regulamentação própria dos países membros. O MiCA busca abranger alguns ativos específicos da indústria dos criptoativos e certos serviços relacionados a esses ativos.
Podemos comparar essa norma a um instrumento que abrange o setor financeiro tradicional, o MiFID. O MiCA vai abranger da mesma forma alguns dos ativos presentes dentro das três principais categorias, dentre eles as stablecoins e outros criptoativos, incluindo os tokens de utilidade. Com a implementação do MiCA, norma que regulamenta o mercado de criptoativos, uma nova e consistente estrutura foi estabelecida em toda a União Europeia. Isso mudará muitas coisas no cenário regulatório e na própria indústria de criptoativos, pois, como sabemos, cada continente possui uma abordagem própria e, em alguns casos, sequer possuem uma abordagem. Eu acredito que isso provocará uma transformação também no setor financeiro, pois, atualmente, se você quiser comprar um Bitcoin em um banco, esse banco certamente não vai atender ao seu pedido. Alguns deles podem até fazer essa venda, mas 99% deles dirá: nós não trabalhamos com isso. Após o MiCA entrar em vigor, eles poderão oferecer esse serviço até mesmo sem possuir uma licença do MiCA, o que é algo polêmico, pois não é só pelo fato de que eles são bancos ou instituições financeiras que eles possuem a experiência e o conhecimento necessário para fornecer esses serviços. As criptomoedas são negociadas por meio de corretoras. Tokens de utilidade representam um benefício específico ou uma funcionalidade em uma plataforma. Existem diferentes tipos de tokens que são utilizados como instrumentos financeiros. Tokens de valores mobiliários são como títulos digitais, eles têm as mesmas características ou uma ação de um título. Um token de valor mobiliário é usado para validar um título. Ele é denominado tecnicamente como token ERC20 e é semelhante a um token fungível, além de possuir outras funcionalidades. É essencial identificar os portadores dos tokens de valores mobiliários e algumas medidas técnicas podem ser adotadas para limitar a negociação desses tokens. Há uma lista de destinatários aprovados. Ao se aprovar quais destinatários poderão receber o token, você está dando a eles uma autorização. Os tokens de valores mobiliários são projetados dessa forma, pois os emitentes normalmente possuem a obrigação legal de saber que são os donos desses tokens. Os tokens de utilidade, por outro lado, são aqueles que funcionam como uma plataforma ou uma moeda específica. Imagine, por exemplo, uma rede social onde você não utilize uma moeda comum, mas sim um token, que foi desenvolvido especialmente para esse ambiente. Esse token é então utilizado para utilizar determinadas funções dessa plataforma. O processo de tokenização se inicia com a coleta de informações objetivas do ativo. Isso pode envolver a obtenção de uma descrição detalhada de uma propriedade ou um inventário das obras de arte dentro de uma coleção, bem como seus atributos específicos. Os dados coletados em seguida são digitalizados e armazenados em segurança. Depois disso, um token único é criado para representar os direitos de propriedade do ativo físico descrito. O token digital ficará guardado em segurança dentro da blockchain e, em razão das informações específicas que possui, carregará consigo uma assinatura digital exclusiva do ativo. Há uma oposição considerável, pois essa é uma nova tecnologia que representa uma mudança de paradigma. Anteriormente, ao se movimentar valores entre dois pontos, era necessária uma transferência física, por isso foram criados valores mobiliários. Hoje em dia existem apenas um registro. Basta modificar os direitos de acesso a esse token e transferi-lo. Em suma, os títulos agora são ligados a um ativo e não mais a um valor negociado de maneira independente. Essa mudança traz várias consequências para os processos adotados. Nossa meta atual é integrar todas as tecnologias disponíveis, como identidades digitais, moedas digitais e a tokenização, a maneira como buscamos alcançar um verdadeiro acesso democrático. Assim que um token é criado e salvo na blockchain, ele pode ser gerenciado por meio de um contrato inteligente. Os contratos inteligentes permitem que os pagamentos de aluguéis possam ser transferidos a um investidor na proporção do seu investimento, assim que o aluguel for recebido. Da mesma forma que um contrato inteligente pode efetuar automaticamente os pagamentos, assim como uma determinada meta a um projeto se ela for alcançada. Os contratos inteligentes registrados na blockchain são uma parte interessante dos tokens.
Porém, a parte mais importante são os valores programáveis. Eu não disse dinheiro, pois pode haver diferenças entre as regras que regulam o dinheiro e os valores transferíveis, mas é, em suma, uma importância para discutirmos assuntos como sustentabilidade, que nós apenas criamos ativos digitais, mas também que causem um impacto. Nós precisamos de um significado em certos valores nominais. E esse será, na minha visão, o aspecto mais relevante da tokenização, que nós não apenas criemos unidades digitais para representar todo qualquer ativo, mas que possamos otimizar seu uso e incentivar determinados comportamentos.